vocês pediram e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um casal que demonstrou em seu viver santo para Deus o que é um casamento para a glória de Deus. John Bunyan foi um escritor e pregador cristão batista nascido na Inglaterra. Foi o autor de O Peregrino, provavelmente a alegoria cristã mais conhecida em todos os tempos. Não foi a pessoa mais rica de seus dias. Pelo que se sabe, John Bunyan tinha uma profissão comum. Era um latoeiro. Uma pessoa que consertava, fabricava ou vendia objetos de lata. Além disso, sabe-se que passou por grandes necessidades e se acostumou a ter uma vida simples e comum. A outra personagem da nossa história é Elizabeth. Talvez não seja muito comum para você esse nome. Isso porque, na história, Elizabeth fica ofuscada muitas vezes pela dramática e inspiradora história de John Bunyan, o que é uma pena, já que conforme você vai ver nesse vídeo, Elizabeth foi uma mulher notável. O amor de John Bunyan e Elizabeth Bunyan dão um exemplo e um legado enriquecedor para cristãos dos dias de hoje. Se prepare para essa romântica história de fidelidade ao nosso Deus. John Bunyan e Elizabeth foram um casal exemplar. Isso porque eles deram sentido a muitos textos bíblicos com suas próprias vidas. Bunyan já havia se casado antes, quando tinha 20 ou 21 anos, mas nunca sabemos o nome de sua primeira esposa. O que aprendemos é que ela era pobre, mas tinha um pai piedoso que morreu e deixou seus 2 livros, os quais ela trouxe para sua vida de casada. O primeiro era O Caminho do Homem para o Céu e o segundo, A Prática da Piedade. Bunyan disse: nesses 2 livros que eu às vezes lia com ela, encontrava algumas coisas que me agradavam um pouco, mas durante todo esse tempo não encontrei nenhuma convicção. Mas a obra de Deus já havia começado. Ele estava irreversivelmente atraindo para si o jovem Bunyan casado. Durante os primeiros 5 anos de casado, Bunyan se converteu à vida da Igreja Batista Não Conformista. 10 anos depois de casados, quando Bunyan tinha 30 anos, sua esposa faleceu, deixando-o com 4 filhos pequenos. E ainda mais, uma delas, irmãos, era cega. Imagine, irmão, a delicada situação que se encontrava o nosso querido puritano. Por mais que fosse habilidoso, mas isso não supria a necessidade de sua esposa. E ainda tinha o problema de ter que trabalhar para mantê-los. Mas enquanto trabalhava, quem cuidaria de seus filhos? Bunyan experimentou dias difíceis, porém Deus tinha o melhor para ele. Um ano depois, em 1659, ele conheceu a jovem Elizabeth, que viria a ser sua esposa. Os 2, que eram puritanos, se casaram ainda naquele ano. A vida de Bunyan exigia que ele tivesse uma esposa, e o sentimento que os 2 provaram mostrara-se ser verdadeiro. No entanto, irmãos, não temos aqui qualquer informação extra sobre Elizabeth. Não se sabe muito sobre ela, de onde veio, origens ou de sua família. O que sabemos é o que ocorrera daqui para frente. Bunyan e Elizabeth experimentaram a paz de um relacionamento durante 1 ano. Elizabeth tomou o lugar de figura feminina da casa e aprendeu a cuidar e amar os filhos de Bunyan. John Bunyan já estava bem desenvolvido no ministério da pregação e muito fervoroso nos seus compromissos quanto a missões e evangelismo. Elizabeth parece que o apoiou durante todo o curso de seus trabalhos, além de se esforçar em ser uma esposa tão capaz quanto sábia para cuidar e suprir as necessidades da família, a ponto que Bunyan exercesse bem seu trabalho com as almas perdidas. Em 12 de novembro, totalmente cientes do risco que corriam, cerca de 40 crentes dirigiram-se silenciosamente a uma casa da fazenda isolada nos arredores de Bedford. Avisado de que seu local secreto havia sido descoberto, John Bunyan hesitou antes de prosseguir com a reunião. Se ele fosse preso e jogado na prisão, o que aconteceria com Elizabeth, agora esperando o seu primeiro filho? E quem sustentaria sua família? Pois ele era o único ganha-pão. Deixando de lado as ansiedades consideradas indignas de um homem de fé, Bunyan abriu a reunião. Momentos depois, um barulho agourento na porta confirmou seus temores.
Jean Bunyan foi bruscamente apressado para enfrentar o juiz de paz local. Jean Bunyan enfrenta a sua primeira grande decisão: pregar o evangelho ou pensar no conforto terreno de sua família. Corajosamente, Jean Bunyan não menospreza aqui sua família, mas confia na providência de Deus. Após 1 ano de casamento, irmãos, Bunyan foi colocado na prisão por não se conformar com os padrões da alta igreja de Carlos II, o novo rei da nação. Prenderam Bunyan por pregar o evangelho. Irmãos, não há razão mais sublime para um homem ser preso ou até mesmo morrer. Porém, não pense errado. As circunstâncias e dores ainda estarão lá, até o fim da vida, pois isso é o que caracteriza um sacrifício. Quando Bunyan foi preso, estava pronto para isso, porém, não estava pronto para ver sua família e seu grande amor, Elizabeth, perecer em meio à pobreza e necessidades. Bunyan experimentou o que nenhum pai de família e esposo gostaria de experimentar. E como se isso não bastasse, Elizabeth estava grávida de seu primeiro filho. O sonho finalmente aconteceu. Deus ouviu suas orações. Como todas as mulheres daquela época, é fácil perceber que Elizabeth sonhava, esperava, desejava com todas as forças dar um filho a Jean Bunyan. A notícia da prisão de seu marido logo chegou a Elizabeth. Muitos relatos circularam entre os pequenos grupos de não conformistas sobre as atrocidades e injustiças cometidas contra aqueles que caíram nas mãos de seus perseguidores, tortura, banimento e até execução. O choque e a angústia dominaram a jovem, causando-lhe as dores de parto. Afinal, era a vida de Bunyan que estava em risco. Então a jovem, que sonhava em ser mãe, 8 dias depois, abortou durante aquela grande crise e Bunyan não estava lá para acudi-la. Os pensamentos sobre Elizabeth e sua família angustiaram Bunyan. Eu era como um homem derrubando sua casa na cabeça de sua esposa e filhos. No entanto, pensei, devo fazê-lo? Devo fazê-lo. Apenas uma consciência incomum do amor e favor de Deus o sustentou durante aqueles dias sombrios. Então, depois de restabelecer-se, Elizabeth teve de tomar o lugar de frente em sua família. Apesar de ser uma jovem, Elizabeth demonstra garra e companheirismo com seu amor a Bunyan, pois ela cuidou sozinha dos 4 filhos como madrasta por 12 anos. Recuperando-se do trauma inicial e da tristeza, Elizabeth começou a pensar em maneiras de ajudar o marido. Seu primeiro esforço nobre foi viajar a Londres e apresentar um pedido de libertação na Câmara dos Lordes. Um empreendimento surpreendente para uma jovem camponesa do século XVII. Mas sua senhoria desculpou-se de agir em seu nome, dizendo a Elizabeth que não podia ajudar porque tais questões eram para o judiciário a quem ela deveria apelar nos próximos julgamentos. A Assembleia de Verão de Bedford seria realizada em agosto daquele ano e Elizabeth estava determinada a submeter o caso de John pessoalmente ao Sir Matthew Hale, um juiz conhecido por sua equidade e compaixão. Atravessando a multidão, Elizabeth foi até Swan, onde 4 juízes estavam reunidos para julgar todos os casos acumulados desde os últimos julgamentos. Suprimindo seus temores, ela se aproximou de Sir Matthew e apresentou sua petição. Olhando gentilmente para a jovem, o juiz prometeu examinar o assunto, mas temeu que pouco pudesse fazer. Ansiosa para que seu caso não fosse ignorado, Elizabeth planejou um expediente ainda mais ousado. Ela esperou na beira da estrada no dia seguinte pela carruagem que levava o juiz Hale e o juiz Twisdon para Swan. Ao passar, ela mirou com cuidado e jogou sua petição pela janela aberta. Exasperado com tal audácia, Twisdon agarrou a petição e declarou com raiva que não poderia haver liberdade para o funileiro a menos que ele se comprometesse a não pregar novamente. Certamente, se ela pudesse implorar pessoalmente ao juiz Hale, ainda haveria esperança, pensou Elizabeth. Assim, no 3º dia de Assizes, a corajosa esposa de Bunyan avançou mais uma vez por entre a multidão e lançou-se diante de Sir Matthew, insistindo que a condenação do marido era ilegal. Ela implorou repetidas vezes por clemência. Está gravado, vociferou o juiz Chester dogmaticamente, como se isso encerrasse toda a discussão. Mas é falso, insistiu Elizabeth repetidamente. Em seguida, dirigindo suas palavras a Sir Matthew, ela confidenciou: meu senhor, tenho 4 filhos pequenos que não podem evitar. Um deles é cega e não tem nada a ver, exceto a caridade de pessoas boas. Pobre mulher,
Rei lhe respondeu com simpatia, principalmente quando soube da criança que ela havia perdido. Mas seus apelos foram em vão. Percebendo que não tinha o apoio de outros membros da bancada, Sir Matthew finalmente aconselhou Elizabeth a buscar uma sentença de erro ou um perdão pessoal do próprio rei. Com isso, o juiz Chester respondeu com raiva: "Meu senhor, ele vai pregar e fazer o que quiser." "Ele só prega a palavra de Deus", interpôs Elizabeth. "Ele prega a palavra de Deus", rosnou Truesdon sarcasticamente. Avançando ameaçadoramente na direção de Elizabeth como se estivesse prestes a golpeá-la, ele disse: "Sua doutrina é a doutrina do diabo." Mas Elizabeth respondeu: "Meu senhor, quando o justo juiz aparecer, será sabido que sua doutrina não é a doutrina de demônios." Claramente, irmãos, honra e verdade contavam pouco em tais circunstâncias. E Elizabeth podia ver que nada seria feito. Incapaz de conter as lágrimas, ela fez enquanto chorava seu caminho de volta através da multidão. Mas sua tristeza não era por sua situação, nem mesmo pelo tratamento duro que ela havia recebido, mas como mais tarde ela disse a seu marido prisioneiro: foi por triste conta que essas pobres criaturas terão que dar na vinda do Senhor, quando eles responderão por todas as coisas feitas no corpo. Mas é necessário sabermos, irmãos, como esse casal estava disposto a doar sua vida pelo bem do reino de Cristo. Por 12 anos, Bunyan escolheu a prisão e uma consciência limpa, em vez de liberdade e uma consciência manchada pelo acordo de não pregar. Ele poderia ter tido sua liberdade quando quisesse, mas ele e Elizabeth foram feitos da mesma matéria. Embora às vezes se sentisse atormentado por não estar tomando a decisão certa em relação à sua família, quando solicitado a se retratar e não pregar, ele disse: "Se nada acontecerá a menos que eu faça da minha consciência um açougue e matadouro contínuo, decidi, sendo Deus Todo-Poderoso meu auxílio e escudo, que ainda sofreria se a vida frágil pudesse continuar por tanto tempo, até que o musgo cresça em minhas sobrancelhas, em vez de violar minha fé e princípios." Foi nessa prisão de Bunyan que ele escreveu seus grandes clássicos. Embora possamos achar que a mente de Bunyan estivesse sempre pensando nas coisas celestiais, é possível notar em seus escritos que Elizabeth sempre esteve em seu coração. Vemos sua forma de mostrar em suas alegorias comparativas o quanto se importava com seu grande amor e com sua família. E por que havia lugar para eles no pensamento de Bunyan? Simples. Eles também faziam parte do propósito de Deus para Bunyan. John Bunyan sabia que sua família era seu principal ministério, e que como um bom ministro de Cristo, deveria lutar para antes de tudo ser um bom esposo e um bom pai. Bunyan sabia que Elizabeth era para ele como a igreja era para Cristo, e que deveria estar disposto a dar sua vida em favor de sua amada. Quando John Bunyan pediu Elizabeth em casamento, ele a estava convidando a compartilhar não apenas sua vida, mas também seus sofrimentos. Um fardo pesado repousaria sobre os ombros da jovem Elizabeth. Elizabeth lutou bravamente para criar família com a amarga renda que recebia de seus escritos e dos laços que fazia e vendia no portão da prisão. Todos os dias, a cega Mary trazia uma jarra de sopa para o pai, mas gradualmente ela foi ficando mais frágil e sua morte com apenas 17 anos de idade aprofundou os sofrimentos de John e Elizabeth. Finalmente, em 1672, John Bunyan foi liberto sob os termos da declaração de indulgência emitida por Carlos II. 2 filhos dela alegraram os últimos anos de Elizabeth, mas sua coragem e fé conquistaram para esta jovem um lugar bem merecido entre as heroínas da Igreja de Jesus Cristo. Elizabeth continuou a visitar o marido na prisão, levando os filhos junto. Ela e John tiveram mais 2 filhos juntos, Sarah e Joseph. Ela morreu em 1691, 3 anos depois de John Bunyan. Não é um papel assinado que faz um casal, mas sim a entrega mútua, o respeito e o amor. Permaneçam fiéis um ao outro, busquem a presença de Deus e peçam sabedoria para vencer todos os obstáculos. Semeie o seu casamento no solo da palavra de Deus. Cultive com oração, louvores e adoração. Busque a presença do Espírito Santo. Com certeza, os frutos dessa união serão doces, amorosos e abençoados.